Beleza, pessoal? Então, nós estamos aqui na aula de Ciências da Religião. Estamos no formato, né, de seminário, nessa dinâmica de seminários. Nós estávamos estudando as religiões, né, as matrizes religiosas brasileiras, considerando as 4 matrizes ali trazidas pelo José Bittencourt Filho, no livro Matriz Religiosa Brasileira. Como eu já disse também, outros pesquisadores vão trazer 4 matrizes, sendo a 4ª matriz oriental, mas como a gente veio a partir do José Bittencourt, nós trouxemos, digamos, as primeiras, né? Já tivemos aqui na aula anterior o seminário trazido pelo primeiro grupo nas religiões indígenas, e hoje nós estamos com o grupo 2, que vai falar sobre religiões afro-brasileiras e alteridade. Para relembrar a dinâmica, né, nós teremos aí, e obviamente, né, cabe aqui destacar que o grupo foi muito bem, vocês tiveram aí acesso à gravação, para nós relembrarmos o grupo, vai ter 35 minutos para fazer essa apresentação do material deles. Aí, depois que eu terminar de falar, que vocês me digam quem é que vai começar, quem vai fazer o quê. Eu tô com um slidezinho que a Josiane me enviou. Depois que eles fizerem a fala deles, né, fizerem a exposição, aí a gente vai abrir para perguntas. Se possível, era legal que a gente colocasse as nossas perguntas em texto para ficar mais sintético, entendeu? Para ficar mais objetivo para o grupo responder. Então, quer dizer, aí tanto os outros grupos, né, até quem está aqui que não fez parte de grupo nenhum, enfim, pode fazer perguntas ao grupo, né, à equipe que vai fazer a apresentação. Aí eles têm o tempinho para responder, então a gente vai ter ali uns 10 minutinhos de interação, e depois vamos fazer as considerações finais, beleza? O Fabrício já está falando aqui. Professor, eu inicio, depois o Giovanni e a Josiane. Beleza, então. Fabrício, vou destacar você na tela aqui para todo mundo. Cadê? Destacar para todo mundo. Beleza, Fabrício. Então, tá contigo. Eu liberei os microfones, deixa eu ver aqui. Acho que tá liberado aí. Vê se você consegue ativar seu microfone. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tá tranquilo aí? Tá dando para ouvir, beleza? Beleza, dá para ouvir sim. Então, tranquilo, Fabrício. Aí, a hora que for para passar, você me diz para passar. Eu vou ficar no mudo aqui. Vocês têm aí 35 minutos. Podem ficar à vontade. Perfeito, professor. Se eu quiser passar, por favor, a gente vai estar falando sobre religiosidade afro-brasileira e alteridade. O objetivo é compreender a formação dessas religiões, o que teve, qual que foram vamos pôr assim, qual que foram os padrões que regeram essa constituição dessas religiões, o processo histórico, toda a parte aí que a alteridade referente às religiões e ética. Pode passar, professor. O processo de formação das religiões afro-brasileiras é um processo conturbado, começa com a escravidão, onde são trazidos vários povos de diferentes etnias, de diferentes tipos, de descendentes aí de africanos, né, que vão estar utilizando da sua religiosidade como uma forma de resistência, como uma forma de percepção da sua cultura, de manter a sua cultura, né, manter a sua religião. E esses povos vão ser constantemente, vamos pôr assim, constantemente, uma tentativa constante de apagar um apagamento dessas culturas, e muito vai se perder nesse processo. Tem uma estimativa que eu estava lendo a respeito, que entre 3,2 a 4,86 milhões
milhões de pessoas foram trazidas da África para o Brasil. É um número que representa aí entre 30 a 42, 45% de todo o tráfico negreiro que teve naquela época, um número bastante alto. Hoje o Brasil aí tem praticamente metade da população ou considerada parda ou negra. É um número bastante expressivo, né? E a religião afrodescendente é minúscula perto disso, né? Tanto que esse processo, pode passar, professor, por favor. Esse processo ele se dá num contexto social em que a classe dominante, a classe escravocrata, ela utilizava repressão, não digo tanto na parte da Inquisição, que foi mais para a classe judaica, os considerados novos cristãos, né? Diria mais no período imperial, quando há mesmo a progressão de leis, né? A instituição de leis contra a religião afrodescendente, contra a pagelança, contra e até mesmo contra o espiritismo. São leis essas que veio na Constituição de 1830 e em 1890 tem até a lei contra o kardecismo, né? Que é até uma evolução dessa lei. E esse preconceito estruturado, ele vai em todas as esferas sociais e trabalha diretamente contra essas religiões, contra a disposição dessas religiões. Pode passar, professor. Então, a construção da religiosidade afrodescendente, ela vem de uma série de fatores. Os principais que eu consegui pesquisar são o sincretismo, né, que é essa mistura, essa miscigenação de várias filosofias religiosas diferentes na mesma religião. O branqueamento, que é um termo mais complexo, que vai do racismo estrutural, e na tentativa de tornar essa religião mais aceitável às classes dominantes, cria elementos do cristianismo, incorpora elementos do cristianismo e elementos do kardecismo, para tornar essa religião as famosas linhas brancas que tem aí no candomblé, na Umbanda, que tenta fazer esse branqueamento da religião africana. A africanização é o processo oposto, né, totalmente oposto, que é literalmente o decolonialismo dessas religiões, que é voltar às raízes, voltar à origem. E o ocultismo é um processo também um pouco complicado, porque o ocultismo vai tratar exatamente de proteger essas religiões, é uma maneira de proteção. Eles criam símbolos, eles criam formas de culto, eles criam formas de magia para proteger essa cultura que era extremamente bombardeada por essas elites brancas, né? Pode passar, professor, por favor. Então, no conceito de alteridade, que tem a ver com o respeito, tem a ver com a identidade desse povo, os africanos, eles têm na cultura deles harmonização, sincretismo, eles absorvem outras culturas. Então, por isso que muitas religiões africanas se formam de vários contextos. Tem os caboclos da pagelança, tem os ixes, que são do povo banto, tem os voodoos, tem outras formas sincretistas aí de imagens de santo, você tem aí a tradução da religiosidade africana nos santos católicos, né? É uma forma de sincretismo muito forte. E esse é todo a base que vai moldar essa cultura africana, essa religiosidade africana. E não só na religiosidade, mas também no meio artístico. A capoeira teve uma época que também foi proibida. Então, tudo isso vai ser critério para a criação dessa religiosidade. Eu vou passar a palavra agora para o Giovanni. Opa, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos sim, Giovanni. Tá alto e claro, né? Então vamos embora lá, gente. Alteridade nas regiões de matriz africana. Nas religiões de matriz africana, como o nosso amigo Fabrício já postou e comentou aí, essa capacidade se traduz em valorização da diversidade, ou seja, aceitar, né, todo tipo de religião dentro da matriz africana, porque nós sabemos que são muitas, né?
tem a harmonia com a natureza, o cosmos, respeito aos ancestrais, tem tudo que está relacionado à religião, né? Relação com os orixás, entidades, prática de cura e bem-estar, sincretismo religioso. Tem tudo isto a ver, o que o nosso amigo Fábio já falou. Né? E o senhor pode passar o slide, por gentileza, professor? Eu vou ler aqui o slide, galera, depois eu vou dar uma resumida, tá? Só para a gente ver aqui. Surgiram religiões afro-brasileiras surgiram da resistência cultural dos povos africanos escravizados, enraizadas nas tradições de matriz em Yorubá, Banto e Gegê. Exemplo, candomblé, umbanda, batuque, tambor de mina. Esse tambor de mina eu tive a oportunidade de estar na casa da mina, lá em São Luís do Maranhão. Eu conheço aquela casa, é uma casa muito bonita, tem vários tipos de vestimenta deles, originais, tudo isto, né? Eu vi instrumentos, né? Tem a macumba, que o pessoal acredita que seja uma religião, mas não é um tambor, né? Que se toca, né, professor? Tem aquilo ali. Então, tem a mistura de elementos religiosos, culturais e filosóficos próprios, né? Vamos para o candomblé, professor. Só pode mudar aí. Isso, candomblé. Religiosidade afro-urbana marcada pelo culto dos orixás. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. O candomblé, ele se originou no Brasil durante o século XIX. Na Bahia, Só me dá um minutinho, eu acho que eu tô um slide atrasado, então, né? É o candomblé, Agora isso. sim. Isso. Então, como eu falei, o candomblé se originou durante o século XIX na Bahia, a partir da combinação de tradições religiosas trazida pelos africanos escravizados, principalmente do grupo Iorubá, com a realidade local, né? A prática religiosa se desenvolveu a partir dos cultos e rituais trazidos da África, sendo adaptados à cultura brasileira e à experiência da escravidão. A origem: o candomblé surgiu como uma forma de resistência religiosa dos povos africanos escravizados no Brasil, que buscavam manter suas tradições e crenças em um contexto de opressão. A formação do candomblé envolveu a reunião de diferentes grupos étnicos africanos, como os Yorubais, Gegés e Nagôs, que compartilhavam elementos religiosos culturais. Os rituais e cultos africanos foram adaptados à realidade brasileira, com a incorporação de elementos de cultura local e a criação de novos espaços de cultos, que eram os terreiros. Com o tempo, o candomblé se desenvolveu principalmente na Bahia, né, com destaque para a cidade de Salvador, e a partir daí se espalhou por outras regiões do país. Né? Então, o senhor pode passar... Espera aí, professor, não passe não. Deixa eu ver só o que tem mais aqui no slide. Cada orixá representa a força da natureza, né? E aspecto de vida. Eu vou falar um de cada vez, professor. Né? Só um momento. O que eu tô me dirigindo aqui é cada orixá representa a força da natureza, é isso, né? Faltou o tema. Isso, você ia falar que cada orixá representa Isso. Vou complementar. Os orixás são divindades do candomblé e da umbanda, cada um associado a elementos da natureza e com características próprias. Eles representam força da natureza e arquetipos humanos, sendo cultuados através de rituais, cantos e oferendas. Os principais orixás e suas representações são Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá e Oxum, como está no slide aí, galera. Eu vou falar só do primeiro e do segundo, professor, para não ficar muito grande. O Oxalá é o orixá maior, pai da criação, pai da paz, da fé e da sabedoria. Também associado à criação do mundo e dos seres humanos, né? E Ogum é o orixá do trabalho, da guerra, da tecnologia e da proteção, representado como um guerreiro com espada e escudo, né? Ele já fala ali, né, a respeito disso. E como está no slide aí, professor, eu vou falar, possui ritos iniciáticos, hierarquia e espaços consagrados, né? Eu vou falar sobre isso um pouquinho. Os ritos iniciáticos dos orixás, conhecidos como feitura de santo, são cerimônias
complexas e secretas no candomblé, onde o iniciado, Iaô, é consagrado ao seu orixá. Esses rituais envolvem um período de reconhecimento, onde o iniciado aprende os fundamentos da religião e culminam com a raspagem da cabeça, sacrifício de animais, oferenda e assentamento de orixás. Certinho? Práticas de dança, música e oferendas conectam o iniciado ao sagrado. E isso é o que faz, né, a cultura ser grande e para muitos bonita, né? Muito. Eu queria que o professor passasse o slide aí, por gentileza. Nós estamos na Umbanda, né, professor? Isso. Só um momento, é que eu me perdi aqui nas minhas escritas aqui. Mas a Umbanda a gente não já falou, professor? Já falamos, né? Eu falei que a Umbanda surgiu no Brasil em 1908, né? Na cidade de... Ah, ainda não falei não. Ainda não falei a respeito, perdão. Eu falei, vou falar agora, professor, desculpa. A Umbanda surgiu no Brasil em 1908, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, através do médium Zélio Fernandino de Moraes. Em uma sessão espírita, Zélio teria recebido a manifestação do caboclo das 7 encruzilhadas, que anunciou a nova religião. A Umbanda é um culto sincrético, né? Resultado da fusão de elementos do espiritismo kardecista, do candomblé, que é o culto dos orixás africanos, do catolicismo e de crenças indígenas, professor. Zélio, aos 17 anos, teria fundado a religião com o objetivo de criar uma doutrina que unisse caridade, fraternidade e igualdade. Né? Esses dados é de acordo com o portal do Educa Mais Brasil, viu, professor? A Umbanda se estabeleceu como uma religião brasileira, com forte presença no Rio de Janeiro e com as outras regiões. Ok? Aí tem o culto a entidades espirituais como caboclos, pretos velhos, exus, foco em caridade, cura espiritual e desenvolvimento mediúnico. Pode passar o slide, professor, por favor, por gentileza. Aí nós temos ali a mitologia dos orixás, né? De Reginaldo Brandi. Né? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos meus escritos, professor, rapidinho, já falo. Deixa eu só ver aqui. A obra essencial para a compreensão do panteão urubá no Brasil, né, apresenta 16 orixás como mitos, personalidades, histórias da criação. Orixás são divindades que organizam o cosmos e guiam os humanos. Né? A mitologia reforça valores, ética e ancestralidade. Quem fala isso é Reginaldo Brandi. Só pode passar por gentileza, professor? Só fiz ler o texto aqui mesmo. É a morte branca, professor, do feiticeiro negro. Quem assistiu o filme, eu tive a oportunidade de assistir esse filme, tá? Esse filme foi bom. Tem um filme que é um documentário do cineasta Rodrigo Ribeiro, que ele explora a temática da escravidão no Brasil, com foco na dor e no sofrimento dos africanos escravizados e suas consequências na diáspora, né? Esse filme utiliza a história de Timóteo, um homem negro que suicidou do século XIX em Salvador, um ponto de partida para discutir o impacto da escravidão na vida dos negros. A obra investiga a relação entre cultura e classes sociais no Brasil, abordando a invisibilidade e o silêncio do povo preto. Né? Feiticeiros e curandeiros negros foram perseguidos como hereges na época, né? Foram queimados, torturados,
arrancado parte dele, é muito feio. Eu queria até mostrar as imagens, mas eu não vou mostrar, que tem muita coisa que eu achei, tá? Mostra o uso da religião como instrumento de dominação colonial, reforça a importância de resgatar a memória dessas resistências. Vai Franz, como está ali escrito no tema, fala a respeito disso, né? Aí nós temos a Carta dos Orixás, professor. Só pode passar o slide? Né? Nós temos a Carta dos Orixás, deixa eu só... cartas oculares inspiradas na arqueotipo dos orixás. As cartas oculares inspiradas nos orixás são ferramentas divinatórias que utilizam os arquetipos e as energias dos orixás para oferecer orientação e autoconhecimento. Elas se baseiam na mitologia e simbologia dos orixás para fornecer insights, né, sobre o momento presente, auxiliar em decisões, revelando caminhos e potenciais. Aí tem conexão com os arquetipos. Cada orixá possui um conjunto de características e energia que são representadas nas cartas. Ao se conectar com essas energias através das cartas, é possível acessar um conhecimento profundo sobre si mesmo e sobre as situações que apresentam. Certo, professor? Aí pode passar outro slide, professor, por gentileza. Intolerância, né, religiosa. As religiões afro-brasileiras sofrem perseguições históricas. A intolerância religiosa é a falta de respeito e discriminação contra pessoas ou grupos com base em suas crenças religiosas ou práticas religiosas. Ela se manifesta através de preconceito, discriminação, ofensas, agressões e até violência física ou verbal. No Brasil, a intolerância religiosa é crime e existe canais de denúncia como o Disque 100, além dos órgãos como a Defensoria Pública e o Ministério Público, né? O que é intolerância religiosa? Intolerância religiosa é a falta de aceitação e respeito às diferentes crenças e práticas religiosas, professor. Envolve preconceito, discriminação, ofensas e agressões contra pessoas com causa de sua religião. Isso pode incluir discriminação, profanação, ofensas, agressões, racismo religioso, racismo, várias outras coisas, né? Que fugiu aqui um pouco aqui. Então, o Brasil é um país laico, o que significa que o Estado não tem religião oficial e deve garantir a liberdade religiosa a todos. A Constituição Federal garante a igualdade religiosa e a laicidade do Estado. No entanto, a intolerância religiosa ainda é um problema sério no país, né? Então, é isso, professor. A intolerância se manifesta em discursos de violência simbólica e física, reforçada por preconceitos raciais e religiosos, está na legislação como a Constituição de 1988 e a Lei 7.716/89 tentam proibir essas ações. Religião, afro e educação. Só pode passar isso, professor, por gentileza, do slide? Aí continua falando, né, das leis, né, professor? Obriga o ensino à história, à cultura afro-brasileira. A Lei 11.645/08 inclui também as culturas indígenas, importância de tratar religiões afro com respeito, sem folclorizar, e formação de professores é essencial para a aplicação efetiva. É por isso que nós estamos fazendo esse curso, né? Licenciatura em Ciências das Religiões, para a gente lecionar e mostrar para esse povo aí que ainda tem jeito, né, professor? Aí vamos para outro slide, professor, por gentileza. Então, a interculturalidade na escola, refere-se, professor, à interação e ao diálogo entre diferentes culturas, promovendo o respeito, a compreensão e a valorização das diversidades presentes no ambiente escolar. O objetivo é criar um espaço onde alunos de diferentes origens culturais possam aprender uns com os outros, enriquecendo sua perspectiva e combatendo preconceitos e discriminação, né?
Então, vai além da tolerância, busca reconhecimento e equidade. Religiões afro-brasileiras devem estar presentes como saberes legítimos, como está aí no slide. Promove justiça curricular e combate ao racismo epistemológico. Né, professor? Então, por último, professor, estudo de caso, que é o Roque Vieira. Só pode mudar para mim, por gentileza? O fotógrafo Roque Vieira documentou práticas religiosas afro-brasileiras. Suas imagens revelam o cotidiano, expressões estéticas do candomblé e umbanda, né? Ele foi em vários terreiros, fotografou o gesto das pessoas, como elas agiam ali, acreditando que eles têm aquela força da natureza com eles ali, né? Então ele fotografou a resistência e a construção do imaginário simbólico, né? Fundamentado na teoria do imaginário de Gilberto Durand, né? Durand. E a teoria de Gilberto Durand, professor, a teoria do imaginário dele propõe que o imaginário é um sistema estruturado e não apenas um conjunto de imagens soltas, tá? E que ele exerce um papel fundamental na compreensão da condição humana e na produção do sentido. Durand explora como o imaginário, através de seus regimes e estruturas, influencia nossas percepções, desejos e ações, conectando o indivíduo ao seu ambiente social. Beleza, professor? E aqui eu me despeço, e se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrijam. E obrigado pela oportunidade, Fabrício e os demais aí. Tamo junto. Beleza. Tem mais a Josiane agora, né? Sim. Boa noite. Boa noite. Fica à vontade, Josiane. Boa noite a todos. Nós vamos estar passando, professor, por o slide 18, por favor. Ainda sobre religiões afro-brasileiras e alteridade. Tradições e elementos sagrados. Olha, deixa eu dar o parabéns que você mostrou para nós a cara aqui. Os outros caras estavam ali. Você, o Fabrício. O Fabrício apareceu também. O Giovanni estava com vergonha ali. Eu não estou com condições, professor, hoje. Tradições e elementos sagrados. Axé é a força transmitida nos ritos e objetos consagrados, né? Um dos elementos sagrados nas religiões de matriz africana são os terreiros, né? Que são muitas vezes conhecidos mais popularmente, né? Conhecido como centro, que é um espaço sagrado, simbólico. Tem os rituais, que tem as comidas, as músicas, as danças e as oferendas. Pode passar, por favor. Não tenho muito tempo. Sincretismo e resistência. O sincretismo foi a estratégia de resistência na escravidão. Né? Eu acho interessante, né, quando a gente fala de alteridade, e eu olhando para essa parte aí do sincretismo e da resistência, a gente vê que o sincretismo ele é a junção, né, da Igreja Católica, do catolicismo, né, com os orixás, né? Exemplo que na Igreja Católica, Nossa Senhora da Conceição, e na religião de matriz africana, ela já é conhecida como Iemanjá, Oxóssis, ele é conhecido como São Jorge, e Exu como Santo Antônio. Pode passar, por favor. Cultura, arte e oralidade. A oralidade ela é central. Mitos, cantigas, histórias são passadas oralmente. A música e a dança comunicam com o sagrado, a arte ritual que envolve indumentária, símbolos e performance corporal. Cultura viva e em constante adaptação ao tempo e ao espaço. Nessa oralidade, porque as músicas e as cantigas, as histórias, elas foram passadas oralmente. Pode passar, por favor.
Educação antirracista. Quando se fala, né, de religiões afro-brasileiras e alteridade, essa educação antirracista ela é fundamental, né, para esta parte, porque nela a gente vai promover o respeito a todas as religiões, assim como o colega, né, o Giovanni, ele falou sobre nós estarmos num país laico, né? Então a gente precisa sim promover esse respeito, né? Um respeitar a religião do outro, sem haver racismo, e que nós, né, como estudantes de licenciatura da ciência das ciências da religião, que nós possamos ter isso já incutido em nós, né, que nós precisamos ter essa alteridade também em nós, em promover esse respeito das religiões, porque cada um tem o direito de ter a sua religião e de se expressar da maneira que pensa. Então, a gente tem que elaborar esses projetos escolares, né, que devem incluir visitas a terreiro, a roda de conversa, isso é fundamental, porque quando nós não conhecemos uma religião do outro, a gente fala por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente pensa, e nem sempre o que a gente pensa é o que realmente acontece, né? Então, a alteridade ela é para isso, para a gente poder se conhecer, se entender. Eu acho interessante, né, essa parte de fazermos pesquisa de campo, de visitar, sim, as outras religiões, para que possamos entender e poder falar daquilo que nós estamos compreendendo. Pode passar, professor. Conclusão. Né? As religiões afro-brasileiras elas são parte essencial da identidade nacional. A alteridade é reconhecer o outro como legítimo e necessário, né? Como eu falei aqui, sobre essa parte do respeito, né? De respeitarmos a religião um do outro, né? Porque é algo que precisa ser legítimo e é necessário. Né? Superar a intolerância, passar por educação, legislação e diálogo. É preciso valorizar os saberes ancestrais e combater o racismo religioso. Nós precisamos lutar, eu ainda acredito sim, embora muitas vezes algumas pessoas falem, eu já não acredito mais na mudança do ser humano, mas eu ainda sou uma das pessoas que acredito sim que através do diálogo a gente pode sim mudar as pessoas e, quiçá, mudar o mundo, né? Pelo menos esse mundo aqui que nós vivemos, né? Não precisamos ficar discutindo por causa de religião para fazer com que o outro ele aceite de que a minha religião é mais importante do que a dele ou não. Então nós precisamos lutar contra a intolerância. Né? E eu acredito que o diálogo ele é uma forma fundamental para isso, né? E isso é que é a alteridade, né? Nós respeitarmos um ao outro, nós abraçarmos, apoiarmos, né, um ao outro, ajudar de alguma forma. Pode passar, professor. Nós temos aqui as referências, né, biográficas, as quais o nosso trabalho nós pesquisamos, foi em Prade, Vaifas, Fioravante, Santos. Pode passar, professor. E os nossos agradecimentos, né? Nós queremos agradecer, né, a todos os autores que foram citados, né, aos colegas da disciplina. Eu não posso deixar também de agradecer aqui a Paula Pantini, que foi assim, alguém diz, eu acho que é Paula esse o nome dela, eu lembro muito do sobrenome Pantini. Me perdoe se eu estiver falando seu nome errado, mas você sabe, eu tenho externado a minha gratidão, porque foi a Paula que muito me incentivou, né? A Pantini me incentivou muito, quando esse grupo ele foi se desfazendo, eu também até pensei em não colaborar mais, mas ela veio, ela incentivou, ela criou o nosso grupo no WhatsApp, ela deu muitas dicas, e hoje nós estamos aqui apresentando, né? Graças a ela também, eu quero agradecer também o Giovanni, eu quero agradecer o Fabrício pela paciência, pelas trocas que nós estivemos ali, a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada também, né, professor, obrigada por toda
todo o apoio que o Senhor tem dado a nós, né, contribuído muito para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E é você que está aí nos acompanhando nessa apresentação. Nós deixamos aqui, né, todo o nosso respeito e muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, professor. Muito bom, muito bom. Gostei demais. Reforça aí novamente, né? Fico muito feliz de ver vocês se ajudando. A Bianca foi para lá e para cá no grupo dela. Saber agora também que a Paula fez todo esse movimento. Fico muito feliz, muito contente com vocês, de saber, né, que vocês, cara, vocês são um grupo muito coeso, são um grupo que se ajuda, que trabalha, que está aqui, olha quantos estão aqui. E a Paula hoje não está aqui, né? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela está ruim? Será que pipocou lá de novo? Febres? Ela teve um pouco doente, né? Na semana passada ela estava ruinzinha, né, coitada? Sexta-feira. Isso. Mas tá gravado aqui. Tá gravado o elogio e reforça aí novamente. Vocês são demais. Deixa eu só colocar meu computador para carregar aqui, que ele já deu um sinalzinho. Enquanto isso, os colegas, né, que assistiram, se tem alguma pergunta, e fiquem à vontade na pergunta, só não vai sacanear o coleguinha. Perguntas sobre o trabalho, sobre a temática, algo que não tenha ficado muito claro. Esse é o momento. Ui, peraí, deixa eu encaixar minha tomadinha. Mas estou escutando vocês aí, não escutei o chat pular, então. E o grupo aí acabou com bem dentro do tempo. Sei que Eu queria falar um pouquinho, professor, sobre a alteridade. Eu consigo? Consegue. Então, a alteridade religiosa, pessoal, refere-se à capacidade de reconhecer e respeitar a diversidade de crenças e práticas religiosas, compreendendo que existem diferentes formas de vivenciar a fé e o sagrado. Em outras palavras, é a disposição de se colocar no lugar do outro, como o professor já falou isso no início, né? E aquele vídeo que ele nos enviou lá para a gente ver no YouTube, aquele vídeo ali foi sensacional. Ele é muito grande, mas eu assisti todo, tá, professor? E, em outras palavras, é a disposição de se colocar no lugar do outro, como eu falei, buscando entender suas convicções religiosas sem julgamentos ou preconceito. A autoridade religiosa é fundamental para a construção de sociedades mais tolerantes e inclusivas, onde as diferenças religiosas são vistas como riqueza e não como motivo de conflito, de guerra, de confusão, de brigas. Até dentro da nossa família, outro dia o Paulo citou aí que ele falou, né, que ele veio doente e tal, e a mãe dele disse, porque tu não pede pro Buda te ajudar, né, Paulo? Se não tá lembrado, eu estava nessa reunião aí, eu ouvi você falando. Então, é assim, gente. Onde as diferenças religiosas são vistas como riqueza e não como motivo de conflito. Ao praticar a alteridade, promove-se o diálogo interreligioso, né? E a convivência pacífica entre pessoas de diferentes credos. Aí nós temos vários exemplos, né? Respeitar as práticas religiosas, ouvir e aprender, combater a discriminação, promover o diálogo, valorizar a diversidade e vai embora, né, professor? Vai embora. Bacana, Giovanni. Eu vou falar já sobre alteridade. Antes eu vou interagir aqui com o pessoal que colocou no chat. O Paulo começou falando, o Estado é laico, mas não laicista. Digamos assim, os agentes públicos, eles têm suas religiões e às vezes ressalta, né? Às vezes o cara dá uma prioridadezinha, às vezes a religião dele fala mais alto. Professor, o maior exemplo que nós temos é no Congresso, né? Nós temos a bancada da bala, né? Nós temos outra bancada lá religiosa, que eu não vou citar para não arrumar BBB, confusão. né? Bancada da bala, da Bíblia e do boi. Isso. E nós não temos
bancada lá da religião afro, nós não temos a bancada da religião budista, né? Nós não temos a bancada dos ateus, né? Então, assim, por que só de uma e outros não, né, professor? Já começa aí, né? O Paulo fala comigo. Comigo não, com a gente. Professor, é que assim, o Brasil, quando eu disse essa frase, o Estado é laico, mas não é laicista, eu aprendi essa frase no meu 9º ano do ensino fundamental com um professor de geopolítica meu. Ele citou vários países, inclusive americanos, a maioria, que comprovam isso, se afirmam laicos, mas na maior parte das câmaras dos deputados, no Brasil, há pouco tempo ainda tinha, não sei se já sumiu também, do jeito que eles são, mas tem um crucifixo pendurado no Tem. tribunal, tem sempre um crucifixo. Mas a gente não vê a estátua de um orixá, a imagem de um orixá, a gente não vê uma imagem de Siddhartha Gautama, que foi o Buda. Entende? Então, assim, é laico, mas tem um crucifixo, pô, um símbolo, o maior símbolo cristão, o símbolo de uma cruz. Então, de fato, não é laicista, entende? É dessa forma que eu penso, isso que eu quis dizer. Exatamente. Não tô mudo, não, né? Não tô. E houve uma discussão no STF, inclusive. Porque, por exemplo, algumas câmaras de vereadores no interior por aí, numa cidade que eu morei, ainda continua. Eles iniciam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já damos início aqui a essa sessão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a separação de igreja e Estado volta, né? Já cola de novo. Houve uma discussão no STF sobre a retirada dos símbolos religiosos, justamente por essa demanda. Porque eu tenho, na verdade, se você parar para pensar, o crucifixo, na verdade não o crucifixo, a maioria, né, que está exposta em locais públicos, né, em órgãos públicos, na verdade é o Cristo crucificado, não é o crucifixo vazio. O que é isso? É como se fosse uma condenação, né? Se você parar para pensar. É um símbolo de uma pena de morte. Então, claro, ele carrega muito mais o símbolo da religião do que propriamente vamos dizer, desse contexto condenatório, etc., né, político. Jesus foi um preso político. Se a gente tirar o elemento teológico religioso, ele morreu porque ele estava fazendo movimento. Né? Então, ele é um preso político, teve uma morte entre bandidos ali, né? Entre outros criminosos, mas dentre os quais a população, segundo a narrativa dos evangelhos, né, ela escolhe um que era tido como terrorista, que é o Barrabás, ao invés de Jesus, talvez insuflada, né, independente. Liberaram um preso para colocar outro no lugar. Mas ainda assim, no STF, houve essa discussão, eu trouxe no meu TCC, no meu trabalho do mestrado, eu trouxe esse ponto, né? Quer dizer, o Estado é laico, mas apesar dele ser laico, ele não exerce, os agentes públicos em si não exercem, não todos, né? Mas tem-se notado que os agentes públicos não são neutros nesse aspecto. A Bianca levantou um ponto aqui muito interessante. Gostei do tópico de educação antirracista. Se quiserem comentar sobre. Aí eu não me lembro quem estava, se era já a Josiane que estava falando, ou se era o Giovanni ainda. Acho que era a Josiane, né? Se quiserem falar um pouquinho mais sobre educação antirracista, acho que ficou legal, se puderem. Acho que cabe bem para a nossa aula também. Você começou a falar sobre essa alteridade na escola, a educação, esse caminho, né, de conhecer o outro. Pode falar, Josiane.
Então, eu acho interessante, já como nós estamos sendo formados, né, para dar aula ali na infância, né? É interessante a gente já tentar incutir isso nos nossos alunos, né? Porque vão alunos de diversas religiões, né? E muitas vezes o que eles ouvem dos líderes religiosos, até mesmo dos seus responsáveis, é que só a sua religião que é a correta, né? Que só ela é o único caminho a ser percorrido. Então, se nós, como professores, devemos focar mais em elaborar, né, aulas a qual mostra também que é necessário ter esse respeito, né, com outras religiões. Né? Eu posso até estar falando um pouco, né, de mim, né, nesse momento, porque eu sou evangélica, não sou evangélica de berço, mas como evangélica eu sempre aprendi, né, eu tenho isso em mim de respeitar, né, as outras religiões e até a curiosidade de entender outras religiões, né? Tenho diverso relacionamento com pessoas de várias religiões, tenho amizade com elas, respeitando a visão delas da mesma forma a qual elas me respeitam. Então, eu acho fundamental para nós já pensarmos nisso, né? De não puxarmos para um lado, não para a nossa religião, como diz, não puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Mas sim fazer com que, de uma maneira ampla, as crianças venham aprender, não que ela vai deixar de praticar, de professar a sua fé, seja ela qual for, mas aprender a respeitar do coleguinha do seu próximo. Eu espero ter acrescentado um pouco mais, colaborado um pouco mais. Massa. Fala, Bianca. Muito obrigada, Josiane. Eu gostei muito, me interesso muito nesse tópico, porque eu também pretendo, né, vou trabalhar em escola. Às vezes o tema do racismo ele fica muito camuflado, ele passa desapercebido e a gente só fala sobre a cultura, às vezes a cultura africana, no período da consciência negra, fica muito isolado ali naquela parte do ano. Enquanto no material didático a gente não encontra, muito difícil. Hoje em dia tem um pouco mais, mas pelo menos enquanto eu estava estudando, isso só faz 2 anos praticamente, eu não estudei, não tive essa bagagem sobre a cultura afro, muito menos sobre religião, e eu acho muito importante, como professores, a gente colocar isso em pauta e estar sempre fazendo essa conscientização e mostrando muito para os nossos alunos, porque faz falta e é muito necessário, principalmente agora. Muito bom. Falando sobre educação antirracista, vocês sabiam que, na verdade, o candomblé e a umbanda, eles são religiões predominantemente brancas? Segundo os dados, né, do IBGE, na verdade, a religião mais negra do Brasil, tem um livro, tem um artigo sobre isso, a religião mais negra do Brasil é o pentecostalismo, né, a religião evangélica. Aí, principalmente lá no Rio Grande do Sul, isso, é onde tem a maior concentração de pessoas dessas religiões de matriz africana. Então, aí são alguns pontos, né, que eu vou começar e daqui a pouco a gente já fecha também, né, a pensar junto com vocês. Fala, Giovanni, antes de eu continuar. Opa, só sobre a educação antirracista, né? É uma abordagem educacional que visa combater o racismo e suas manifestações no ambiente escolar e na sociedade, promovendo a igualdade racial e o respeito à diversidade. Só isso, gente. Valeu, professor. Beleza, só que eu vou provocar vocês a desenvolver mais. Fala comigo, Paulo. Eu queria só comentar, professor, que por mais que o Sul ele tenha realmente essa influência muito grande das religiões de matrizes africanas, e a maior parte das pessoas do Sul são brancas, né? Então contribui muito para essa estatística que o senhor está falando.
mas a gente também tem a Bahia, a gente tem todo o Nordeste, que só a Bahia, sinceramente, já dá uns 3, 4 estados ali do Sul. Fora em tamanho que eu falo. Fora o resto do Nordeste, que tem muitas religiões que não. Assim como no meu trabalho sobre as religiões indígenas, tem muitas religiões, fora as indígenas, que não são comentadas. E são de matrizes africanas e está no Brasil. A gente tem, por exemplo, uma religião brasileira chamada Jurema, que faz o uso do tabaco como uma erva de força, tem um cachimbo de uma árvore específica, que eles acreditam que é mágico, e isso descende de algumas crenças dos povos de matriz africanas. A gente tem o voodoo, por exemplo, que é muito falado, mas as galeras às vezes não percebem que existe o voodoo aqui no Brasil, sim, e fora as outras que eu não faço ideia, entende? Então, assim, o senhor consegue me informar de onde o senhor pegou essa estatística? Porque às vezes ela pode ter sido feita de uma maneira bem errônea, entende? Então, mas aí é que né? São dados de IBGE, entendeu? É aí que é complexo. As pessoas, pelo menos, se declararam, são brancas ou, enfim, não são negras. O Fabrício ergueu a mão, depois o Giovanni. Tô gostando da interação de vocês. Eu tenho mais coisa para falar aqui, mas enquanto vocês estão falando, eu seguro. Fabrício? Só para acrescentar, professor, acabou passando desapercebida na minha apresentação. Eu pesquisei um pouco só a respeito do povo banto, né? O povo de etnia banto da África, são mais de 400 etnias diferentes. Então, assim, se a gente fosse pegar hoje, um pouco a gente voltasse no tempo, tivesse uma máquina de voltar no tempo, Brasil 1820, 1800, a gente ia ter uma diversidade cultural gigantesca de povos africanos, tanto religiosidade quanto cultura. Então, essa opressão fez perder aí grande parte desse tesouro, né, que a gente poderia ter aí, até mesmo para estudo sociológico, teológico, etc. Então, os bantus, eles são basicamente aí uma população hoje que representa 30% da África. Então, é um povo gigante. Então, se você for pensar só na teologia dos Ixes, você tem aí várias e várias divindades aí que não são cultuadas aqui no Brasil, que existem na cultura africana, né? Era só mais para esse assunto mesmo. Obrigado. Bacana. Pessoal, eu quero provocar vocês para a gente não esticar muito mais para a noite a aula, porque assim, qual que era vamos dizer, o nosso objetivo, né? É fazer um panorama sobre determinada religião e como ela enxerga a alteridade, como ela desenvolve esse conceito de alteridade, né? E eu fiz algumas anotações, assim, vocês conseguiram mostrar como desenvolver a alteridade para com esta religião, certo? Que ali foi mais na parte da Josiane, quando entrou na área da educação. Aí, se eu não me engano, foi o Giovanni que começou a desenvolver que a alteridade, ela, nessa religião, né, nessa matriz religiosa, ela é trabalhada também na harmonização, através do sincretismo, onde há uma certa diversidade, um acolhimento, né, de outras religiões. Aí depois passou bem rapidinho, né, uma certa harmonia com a natureza, com os ancestrais, mas não se aprofundou nisso. Teve um momento que vocês tocaram no sincretismo, que daí houve algumas informações que ficaram um pouco desencontradas para mim. Eu senti assim, que daí vocês, teve uma primeira informação sobre a alteridade, que daí ela aparece através desse sincretismo, como uma forma de acolher as demais religiões. Daí faz sentido quando você diz, né, que a primeira foi a religião banto, né, os povos da religião, da região banto, da África ali,
que trouxeram majoritariamente, que nesse período de opressão, etc., houve uma mescla, uma espécie de sincretismo e combinações, mas aí com uma forma de... E daí o candomblé, que daí você entrou para o candomblé, depois a Umbanda, né? O candomblé, ele seria essa adaptação abrasileirada, né? Que não tem candomblé na África, não tem Umbanda na África. Isso é coisa nossa. Por isso que a gente fala que é de matriz africana, de origem africana. Mas falou que o candomblé ele é essa religião adaptada, que traz essa, vamos dizer, essa mistura dessas religiões, dessa cultura, dessa ancestralidade e espiritualidade da África. Mas aí eu queria que vocês comentassem o seguinte. Como eu falei, o sincretismo ele aparece em pelo menos 3 momentos. No momento, foi falado que o sincretismo, ele, lá no começo, a religião, aliás, que na contemporaneidade dá-se a impressão que o sincretismo, dentro dessas religiões de matriz africana, que há um certo branqueamento. E daí, no sentido de branqueamento, para que haja uma determinada aceitação. Em outro momento, o sincretismo, ele aparece como uma ferramenta de agregadora, né, da diversidade, de absorção das diversas espiritualidades africanas, por assim dizer, presentes no Brasil naquele momento. Aí tá, num terceiro momento, o sincretismo ele aparece como uma figura de resistência, que daí, entendeu? A gente tem um momento, alguém falou que o sincretismo ele aparece como uma forma de branqueamento para aceitação. Aí eu entendo o branqueamento num sentido, digamos, pejorativo, por assim dizer. Não estou dizendo que vocês usaram um termo pejorativamente, mas que há um branqueamento da religião de matriz africana para que ela seja socialmente aceita. Em um outro momento, o sincretismo ele aparece como uma resistência. Aí vocês fizeram aquele quadrozinho de comparação que eu achei legal pra caramba. Então eu queria entender assim, vocês perceberam, com base na pesquisa de vocês, etc., por onde vocês caminharam, que o sincretismo ele funcionou mais como essa figura de ferramenta de aceitação social, entende? Para que a sociedade aceite, fala, não, ó, tá vendo? Na verdade, esse daqui é esse santo aqui, não é do diabo, é de Deus também, é de Jesus também. Ou que foi essa ferramenta de resistência, entende? Foi uma questão mais coercitiva ou uma estratégia de resistência na percepção de vocês. Aí tá com... Posso falar um pouquinho, professor, sobre isso? Pode. Então, assim, ó, o secretismo ele foi uma estratégia da resistência na escravidão. Tipo assim, eles pensaram e agiram dessa forma. Vamos chamar os brancos para participarem da nossa religião, para que nossa religião seja aceita no meio deles. E eles pegaram os orixás, associaram os orixás a santos católicos, a santas católicas, santos, por assim dizer. No caso, o exemplo, Iessã era Santa Bárbara e outros demais foram, né, fazendo aquela composição. E o movimento, depois, o movimento negro e religioso tem buscado reafricanização dos cultos, ou seja, buscar os negros, né, os pretos, para voltar às suas origens. É isso que a gente tentou falar, assim, mas isso foi com o tempo, passado tempos, né? E depois veio a rediscussão das entidades religiosas e étnicas afro-brasileiras. Então, é mais ou menos isso. Teve o secretismo, né, para que o negro pudesse ser aceito, né, ali na posição, como deve ser, não era nunca para deixar de ser, era sempre para ser, né, uma pessoa comum, normal, como qualquer outra, branco, pardo, amarelo, vermelho. Então, o secretismo foi usado para isso, né? Foi tipo uma estratégia, né? Nós vamos chamar os brancos para fazerem parte, para que nós possamos ser aceitos também diante da sociedade.
Mais alguém do grupo quer comentar a respeito? Quem? Josiane, pode falar. Então, eu já vejo mais, né, como que o senhor falou na segunda opção, né, uma maneira mais de querer dizer, não, é do bem, vocês podem até pensar que a minha religião ela é do mal, mas ai, me fugiu agora a palavra, perdão. Mas a sua segunda opção, né? Parece que é do mal, mas é do bem. Eu já vejo mais por esse lado, né? Porque seria a forma deles serem aceitos, né? Até porque lá, na época da escravidão, não era aceito, né? Tanto que os negros também eles nem podiam participar das missas, e tal. Então, acho que eles fizeram desta forma, né? Eu não pesquisei a fundo, estou sendo sincera para o senhor e para os colegas, mas eu acredito mais nesta forma mesmo de querer igualar uma religião com a outra. Beleza, vi que o Fabrício também levantou a mão. Estou priorizando o pessoal do grupo aqui para responder, tá, gente? Manda, Fabrício. Também achei muito interessante a colocação tanto do Giovanni quanto da Josiane. Realmente o sincretismo teve essas funções e não só isso, né? O sincretismo ele buscou reaproximar as culturas africanas de uma maneira que aquelas pessoas conseguissem ter contato, né? Havia uma proibição na época, principalmente na época colonial, que havia a religião do Estado, né? Colonial, perdão, na época imperial, né? Havia a religião do Estado, não era permitido qualquer culto que não fosse religioso católico, né? Cristão. Então, tanto resistência quanto uma forma de tratar a religião de uma maneira que não fosse esquecida, né? Não fosse completamente apagada da história. Né? Legal. É isso mesmo. Giovanni? Ah, tá. O sincretismo religioso, professor, na religião afro-brasileira, é a fusão de elementos de diferentes tradições religiosas. Eu quero que vocês entendam, tá? Principalmente a africana e a católica, durante o período colonial e a escravidão do Brasil, tá? Nossa amiga Josiane falou, é bem isso. Não, tranquilo. Essa parte, assim, desculpa te cortar, essa parte ficou claro do que é o sincretismo, como ele acontece e tal. Eu gostei que o grupo também se dividiu nesse ponto. Peraí um pouquinho, Paulo. Eu gostei que o grupo meio que deu uma dividida. Vocês falaram quase a mesma coisa, mas com forças distintas, entendeu? Quer dizer, há essa mistura. O Giovanni, ele reforçou que foi meio que por uma certa aceitação social, e em algum momento ele falou até que há meio que um convite, naquela época, para o branco, entendeu? E aí depois, se você tiver alguma fonte desse argumento, eu queria mesmo ela. Já a Josiane falou que muitos pesquisadores têm apontado que é uma estratégia de resistência. Antes de eu te passar, Paulo, quando a gente fala, por exemplo, sobre o sincretismo das religiões que vieram de lá e se misturaram, né, e virou candomblé, por assim dizer, imagina assim, que a gente aqui no Brasil é tudo cristão, só para ter uma religião, tá? Só para dizer. E nós todos aqui, nós estamos em 11 pessoas. Nós todos fomos levados, cada um do seu estado aqui, foi levado cativo, levado como escravo, sei lá, lá pro Marrocos. Marrocos é majoritariamente muçulmano. E daí tem uma vertente do cristianismo, o outro tem outro, o outro é católico, o outro é evangélico, o outro é pentecostal, o outro é reformado, o outro é presbiteriano, entendeu? Cada um tem sua vertente, mas todos têm mais ou menos um norte, assim. A gente, digamos, nós temos mais ou menos a mesma linha de espiritualidade. Aí a gente chega lá no tal do Marrocos, estamos presos, estamos todo mundo na mesma fazenda ali, né? Trabalhando, malhando trigo, seja lá o que for.
não sei o que eles fazem no Marrocos. E daí a gente fala assim, pô, gente, vamos tentar aqui reviver nossa cultura, nossa religiosidade e tal. Ó, eu sei lá, eu tocava violão lá na minha igreja. Não, eu cantava, pô, eu dava uma palavra, sei lá, eu falava, eu discursava, né? Pô, legal, vamos fazer um bem bolado aqui, vamos fazer um culto ecumênico, como se fosse isso. Daí eles começam a fazer essas reuniões, e daí lá na frente, né, anos depois, nomeia-se como candomblé, entendeu? Claro, não candomblé daí, mas nomeia-se como cristianoblé, não sei. Vamos inventar uma palavra para isso. Mas a gente nomeia essa religião que veio de diversas perspectivas religiosas, que vai tirando isso daqui, tira aquilo ali, isso daqui não é tão essencial, e daí, naquilo que é comum, as pessoas se unem e dão sequência, ali cria-se, digamos, uma doutrina, por assim dizer, meio que padrão, e o sincretismo acontece e se funde, entendeu? Mais ou menos nessa pegada que há essa multiplicidade. O Paulo, fala agora. Eu tive a oportunidade, professor, de ter alguns professores diferentes de história desde a infância, conta de mudanças e tal, enfim. Eu tive um professor muito bacana, que ele era nordestino, ele dava aula aqui no Rio de Janeiro, o professor Grimaldo, e ele que comentou sobre a primeira vez na minha vida que eu estudei sobre sincretismo foi com ele. E a visão que ele passou para mim naquele dia que não foi nem um pouco pacífico, não. Que os caras chegaram, entendeu? Deram, enfim, agrediram todo mundo. Falaram, ou vocês adoram os nossos deuses ou vocês não adoram, irmão. E se vocês não adorarem, vão virar saudade, entendeu? Não vai acontecer muita coisa boa com vocês, não. E aí os escravos se submetiam a isso para não morrer, mas de forma silenciosa, né, coisa que foi passada só de família para família, eles mantiveram a cultura deles e, enfim, eles mesmo começaram a assimilar, entende? Qual é o Deus do panteão católico que é protetor, o santo? São Jorge, então ele vai ser Ogum, que é o guerreiro, entendeu? E aí daí por diante, entende? Mas nunca acreditei que fosse de forma pacífica, não. Acho que essa forma é bem mais humana, sinceramente. Mas enfim, é isso. Obrigado. É isso aí. Não foi nada assim, paz e amor, entendeu? Foi bem na... Tanto que alguns escravos, eles eram mais mais caros porque eles eram batizados, entendeu? Tinha-se a ideia de que o escravo que não é cristão, não é batizado, etc., ele era amaldiçoado, poderia ter uma maldição, ele poderia se revoltar, etc. Então, quando se tem a ideia de um escravo cristão batizado, às vezes eles eram batizados ainda lá na África. Tem um portal lá, inclusive, que eles passavam por ali, eram batizados e entravam no navio. Olha que coisa mais linda, né? Batizava e já ia talvez morrer no mar, inclusive, né? E isso daí agregava valor ao produto, entendeu? O escravo ficava mais caro. Se a gente pensar também depois, né? Acho que eu trouxe para vocês, eu falei para vocês sobre como os jesuítas exploram os escravos aqui no Brasil. Balança a cabeça aí, Bianca. Sim. Você que está sempre aí. Não, eu não lembro, não. Não? Então outro dia eu trago esse trabalho. Mas há realmente uma imposição, entendeu? Tanto que com os indígenas, claro, daí outra matriz, vai se construindo uma narrativa de similaridade. O Tupã, ele é o Deus criador, daí vai construindo essas narrativas e assim por diante. Então, realmente, o Paulo está certinho, é bem por esse caminho, é uma imposição. Por ser uma imposição, em algum momento,
eles começam a, através de uma estratégia de resistência, fazer isso. Não, olha, isso daqui é isso daqui, entendeu? Então não tem por que vocês matar a gente, proibir a gente de fazer nosso culto e tal. Pessoal, a gente está avançando já na hora, mas eu queria dizer que eu senti um pouquinho mais de saudade de falar de alteridade nessa matriz religiosa. Então fica o desafio aí para vocês, não sei se vocês vão, assim como o grupo 1 já está se movimentando para escrever lá um artigo a respeito, pega aí o que vocês Podemos pesquisaram. falar. Então, mas assim, eu não vou dar espaço para falar mais, que a gente já está 9h13, né? Mas eu senti um pouquinho de falta de vocês falarem sobre alteridade. Por exemplo, não precisa falar sobre alteridade em relação a outras religiões, mas como eles veem a questão do outro. Não precisa ter a palavra alteridade. O respeito ao outro, a aceitação do diferente, entendeu? Por exemplo, as religiões de matriz africana são as religiões que mais têm facilidade de aceitar pessoas não heteronormativas. Muitos babalorixás, pelo menos têm traços, né, mas são homossexuais, por assim dizer, né, são pessoas não heteronormativas. Então, nesse ponto, tem ali um lugarzinho para falar de alteridade, sobre sexualidade. Fala, Fabrício. Tem um ponto interessante, professor, da pesquisa que eu estava fazendo, que a gente tem essa visão ocidental de bem e mal, né, maniqueísta, né, de dividir céu e inferno, Deus e o diabo, etc. E tem muitas culturas africanas que não têm esse ponto de vista, né, não tem essa visão, essa diferença. Igual eu estava estudando a respeito de Quimbanda, a Quimbanda utiliza tanto elemento que é considerado negativo quanto positivo, né? E é uma visão, assim, é uma maneira de aceitação bem diferente da nossa concepção, né? Isso. Mas ainda tem um tantinho a mais ali que eu queria que vocês falassem depois, né? Depois aí, se vocês desejarem fazer isso. Eu até falei, uma dica agora para o grupo 3, eu mandei um PDF sobre os seminários e lá no finalzinho tá divididinho alguns temas que eu espero que vocês toquem. Não sei se vocês viram, tá? Eu vou até mostrar aqui, ó, o doce para vocês. Cadê? Aqui, ó. Ó, lá no finalzinho, tá vendo? Pontos a explorar. Grupo 1, grupo 2. Ó, por exemplo, eles têm um conceito de comunidade, acolhimento. Dava para ter falado sobre conceito de Ubuntu, né, que eu comentei. Eu achei como esse princípio ético de relação para com o outro. A intolerância dá para falar, né, sobre a alteridade negada, mas fica aí uma provocação para vocês desenvolverem isso, né? Aí, cadê aqui? Tem os produtos? Cadê? Aí eu não coloquei o produto, deixa eu ver aqui. Produtos finais. Então, o grupo 1, até incentivado, né? Eles vão elaborar um formato de artigo, né? Como se fosse um resumo expandido, mas a gente vai formular em artigo. Vocês poderiam escolher ou isso, ou bibliografia comentada com as principais obras utilizadas, ou ainda um quadro comparativo, destacando esses elementos centrais da ética e alteridade dentro da tradição religiosa, né, de matriz africana. Se vocês acharem melhor partir por aqui, aí fiquem à vontade, tá? Só precisa estar bem claro, entendeu? Onde é que encontra-se essa alteridade. Eu percebi que vocês entenderam o que é alteridade, isso ficou claro para mim. Mas eu não encontrei onde esse conceito de alteridade se representa. No começo aqui eu fiz uma sugestão, né, de divisão de tempo, se vocês achassem interessante. Até vi que vocês trouxeram um estudo de casa, achei legal. Aqui, ó, análise de como a tradição lida com a alteridade na sociedade contemporânea. Entendeu?
discussão sobre desafios e contradições na vivência da alteridade. Aí, por exemplo, que acho que foi o Giovanni ou o Fabrício, foi o Fabrício, né, que falou sobre a Quimbanda agora. Uma contradição. E também é um ponto que vocês poderiam pensar. A intolerância entre as religiões de matriz africana, porque a pessoa do candomblé, algumas pessoas não gostam, principalmente os babalorixás, né, e alorixás, quem é bem tradicional no candomblé não gosta de ser até na Umbanda, não gosta de ser comparado com a quimbanda, justamente por causa disso que o Fabrício falou. Não, eles lá são do mal, eles fazem o mal, entendeu? Aí dentro deles há essa diferenciação. E daí dá para apontar uma certa contradição. Ao mesmo tempo em que há digamos, um respeito, por exemplo, com os espíritas que têm esse contato com a mediunidade, com o cristianismo, pelo sincretismo, e daí, né, matizado, não com pensamento, eu vou chutar, né, que não seria com uma consciência crítica do que a gente falou aqui, que é esse sincretismo, cristianismo e religião de matriz africana, como os santos e os orixás. Né? Alguns absorvem isso não como resistência, mas como se fosse mesmo, entendeu? Então, ao mesmo tempo em que há essa aceitação para com algumas religiões, há a negação e a contradição, por exemplo, na Quimbanda, que fizeram um trabalho para você, né? Contra você, enfim. Fizeram macumba, e realmente macumba é um instrumento. Então, aqui é um espaço, né, de contradição, de vivência de alteridade. Mas aí fica essa provocação para vocês desenvolverem posteriormente, tá? Achei legal que vocês mostraram as referências, né, incluíram lá onde é que vocês procuraram, bacana. Só ressaltou, por exemplo, para mim, alguém que falou que foi no Educa Mais Brasil. Aí eu preciso que vocês tenham cuidado quando vocês forem realizar trabalhos acadêmicos, para não buscar em blog, Wikipédia de jeito nenhum. Se for no Wikipédia, você vê se tem a fonte, você vai na fonte, entendeu? Vai ter a notinha, você vai lá na nota de rodapé do Wikipédia, vai pesquisar na fonte se é aquilo lá mesmo. Wikipédia, se eu quiser agora entrar aqui, criar uma página minha, falar que eu sou presidente do Brasil, eu posso criar. Vai ter uma galera que pode entrar lá e falar que não, mas não tem, assim, comprovação, né? Em algum momento você pode enxergar lá, olha, carece de fontes. Aí, por exemplo, blogs como Educa Mais Brasil, outros que aparecem direto, principalmente quando você vai em motor de busca, Google, agora o Google está integrado com a inteligência artificial dele, e ele já faz uma descrição rapidinha ali para você do que é alguma coisa e te mostra alguma fonte. O Google vai buscar na internet. Se vocês forem utilizar, já fica uma dica, para utilizar com muito cuidado, né? Talvez como uma ferramenta a mais, tem o Perplexity. Vou escrever aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês verem ele trabalhando. Peraí. O Perplexity, vocês podem criar conta nele e tudo. Ele te ajuda a desenvolver com fontes acadêmicas. Entendeu? Mas aí não usa como muleta, beleza? Faz uma pesquisa mesmo. Por exemplo, sei lá, alteridade. Vou pegar uma matriz religiosa que a gente não abordou aqui. Alteridade na religião. Ô Paulo, grita uma religião oriental aí. Pode ser o hinduísmo, budismo, shintoísmo, taoísmo, aí o senhor escolhe. Peraí, que eu não selecionei a fonte. Ó, tá vendo que ele vai no Wikipedia aqui, ó, Educa Mais Brasil, e vocês desconsideram. Peraí. Alteridade no hinduísmo que eu falei, né?
Alteridade no hinduísmo. Aí aqui, ó, fonte, tira o web, coloca o acadêmico. Entendeu? Aqui, ó, ele vai te dar o que é que você quer que ele faz. Eu tô com o Pro, né? Então tem mais fontes, mais modelos, mas ele vai buscar aqui relatórios mais profundos, etc. Ou criar do zero coisas, né? Apresentações, etc. Eu não gosto muito de usar essas outras coisas. Então ele vai buscar aqui em fontes acadêmicas. Ó, Ficou mudo por quê? Eu acho que a conexão de internet do professor é que deve ter ficado ruim e caiu.
Deixa eu. Eu tava mostrando para vocês como é que faz ali. Caiu minha internet, vocês acreditam? Tive que entrar pelo 3G aqui. Mas aquela inteligência artificial ele traz fontes mais fidedignas, né? Artigos científicos, trabalhos, né? Teses de mestrado, etc. E aí vale a pena você, digamos, fazer uma pesquisa. Por exemplo, vocês vão escrever o artigo a respeito desse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Já coloca o tópico que você ficou responsável por desenvolver ali, ele vai te dar algumas fontes já, né, bibliográficas, alguns trabalhos assim. O mais legal ainda é você fazer na mão, que vai no Google Acadêmico, coloca lá o termo e vai fazendo o levantamento bibliográfico dessas fontes, beleza? Mas eu já vou finalizar a aula de hoje, porque não deu para mostrar, né? Mas é isso, beleza, pessoal? Então, na próxima semana, deixa eu ver aqui, vai dar dia 3 de julho, o terceiro grupo, a gente vai ouvir sobre religião, a matriz religiosa espírita e alteridade. Aí já fica a dica para vocês darem uma olhadinha lá naquele PDF e considerarem alguns pontos ali que eu espero que vocês, não precisa acessar todos, né? Mas enxergar ali a alteridade. Então, a ideia não é dar uma aula sobre a religião. Nós tivemos aqui aulas sobre todas, mas a ideia é que vocês façam um panorama, uma introdução a essa religião, uma passadinha na história dessa religião ali, dessa matriz religiosa, e daí entrem sobre aspectos de alteridade e assim por diante, beleza? Deixa eu ver se eu consigo parar a gravação pelo celular agora. Caiu minha internet mesmo, achei que tinha acontecido alguma coisa ali na sala, mas não, caiu mesmo. Bom, eu acho que se eu parar a desligar a chamada, ele deve salvar, né? Beleza, pessoal, parabéns aí pro grupo 2. Muito obrigado por vocês terem finalizado, terem feito todo o trabalho. Acho muito importante essa participação de vocês. Obrigado a vocês que ficaram aqui, né, esperando eu voltar, esperando finalizar. Gosto muito de vocês, a participação, acho que vocês são um grupo muito bom. Então a gente vai ainda fazer coisas muito boas aqui. E dia 1 tem um lance ali. Depois a Bianca lança manda lá no grupo. Dia 1 de julho vai ter alguma coisa aí. A Bianca manda para vocês. Mas é isso, pessoal. Boa noite aí para vocês, bom descanso. Até mais.